Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando mais uma live pra vocês. Eu acho que eu vou puxar vocês um pouco mais pra perto de mim, não é mesmo? Um pouco mais pra perto de mim. Então, vou encostar vocês aqui. Ficou melhor agora. Vou ficar um pouco, vou virar um pouco mais a cadeira. Gente, essa daqui vai ser a primeira live do KDP da Amazon. As primeiras lives dos projetos que eu tô fazendo. Então eu vou entrevistar várias pessoas para esse projeto. E uma dessas pessoas que hoje vai estar aqui comigo, que é uma revisora, que é a Helena. Eu selecionei, botei uma caixa de perguntas lá para vocês no Instagram. Então, basicamente, quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, paciência, porque eu enviei pra mim, é claro, né? Eu tenho certeza, né? Eu enviei algumas das perguntas que me fizeram lá. Então, quando a Helena aparecer aqui, né, eu vou enviar até para as pessoas aqui a live de hoje. Gente, eu vim ajeitar aqui. Eu enviei para algumas pessoas, né? E assim que a Helena entrar... Gente, todas as lives serão de 40 minutos ao total, tá bom? Não quero me entender muito sobre o assunto, mas o primeiro assunto de hoje é sobre revisão. A gente vai ter algumas perguntas aqui que me fizeram, mas tem algumas perguntas que eu também tenho dúvida. Então eu também posso fazer para a Helena. Só tô esperando a Helena entrar pra gente começar o nosso bate-papo, né? E é isso, gente. Eu botei, gente, não é uma coisa, eu enviei pra muitas pessoas que eu botei uma caixinha de perguntas. Então, a oportunidade de vocês eram ficar de olho nas caixinhas de perguntas. Então já tá avisado aqui, viu? Quem quiser fazer perguntas, eu vou deixar a caixa de perguntas um dia antes, não, de manhã, praticamente no dia da live. Por exemplo, amanhã ia ter uma live, mas dando esse adendo. A live de amanhã foi adiada para o dia 2 de março. Então amanhã não tem live. Então a live já do dia 24, eu vou lançar a caixinha de perguntas amanhã e na live de quarta também. Então deixa eu assinar aqui pra Cíntia. Oi, Cíntia. Bem-vinda, Cíntia. Se você quiser deixar alguma pergunta, fique à vontade, né? E eu estou esperando a Helena entrar, realmente. Só isso. Eu vou enviar de novo para Helena, gente. Oi, Lulu. Oi, livros da Luluzinha. Bem-vinda à live de hoje. As pessoas estão entrando. Gente, isso aqui é a live do KDP, meu projeto da Amazon. Primeira live de hoje será sobre revisão. Então, quem tiver perguntas pode lançar aqui no box ou pode lançar aí nos comentários, que eu vou dando uma olhadinha e vou perguntando pra Helena, porque... Gente, claro que vocês devem ter visto todas as lives que vão rolar hoje, né? Porque vocês não poderiam perder essa oportunidade, não é mesmo? Oi, Nath! E aí, Nath? Chamei a Nath pra fazer... aparecer aqui. Oi, amiga. Fica aí que sua pergunta tá aqui. Ela vai ser respondida hoje pela Helena. A Helena hoje ela vai ter uma pequena missão, porque as perguntas são interessantes. São bem interessantes. Muito interessante mesmo.
Então, estou esperando, gente, a Nath entrar, porque a Nath é a Nath que, ok, a Helena é uma das principais aqui, e eu só tô aqui para intermediar mesmo essa live, beleza? Vocês não se preocupem. Oi, Sena, tudo bem? Gente, a Sena tá aqui, mas a Sena também vai ter uma live comigo. Não sei se é no dia 26 ou no dia 27, mas eu sei que eu tenho uma live com ela sobre capista. Gente, são muitas lives maravilhosas. E a Revisa E entrou, gente. Então, a Revisa vai entrar aí. E é isso. Agora vamos realmente. Opa, cheguei! Oi! Se apresente para as pessoas que não te conhecem. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Meu nome é Ellen, eu sou a ADM da página Revisa E, eu sou revisora. E hoje eu estou aqui com a Luz para falar um pouco com vocês sobre revisão e tirar algumas dúvidas se vocês tiverem. Então, Helena, seu nome é Helena, não é? Ah, não, meu nome é Ellen. Ellen. Então, Ellen, eu abri uma caixa de perguntas lá nos stories para as pessoas perguntarem, né? O que elas têm mais dúvida. Eu vou começar pela essa caixa de diálogo, porque tem perguntas muito interessantes. A primeira pergunta foi a Diário de uma Leitora fez a seguinte pergunta: como fazer os melhores diálogos? Bem, no diálogo, a gente tem que procurar passar expressões dos personagens. Às vezes a gente se ocupa muito em descrever coisas no momento do diálogo que não são necessárias. O ideal é a gente focar nesse momento em passar as expressões dos personagens, os sentimentos deles, deixar um pouco mais assim aquela descrição de escanteio para passar o que os personagens estão sentindo naquele momento e tornar o diálogo realista. Use palavras que você usa no dia a dia, palavras que você costuma falar, que você costuma conversar com as pessoas, para tornar esse diálogo mais realista, para não ficar aquela coisa mecânica. Não precisa se ater a todos as regrinhas gramaticais na hora do diálogo, porque ninguém fala normalmente a norma culta. Quando a gente está falando, a gente fala a norma informal, a gente fala de forma informal. No momento das descrições e tudo mais, aí a gente tem que se atentar mais a essas questões de norma, de regras, mas no momento da fala do personagem, a gente pode deixar isso um pouco menos robótico e deixar uma coisa mais íntima. O ideal é fazer uma coisa íntima para o leitor ele se sentir parte da conversa. É uma dúvida que eu já tenho. Você já revisou algum livro que, tipo, a autora é bem descritiva? Porque eu tenho uma dúvida. Quando a autora é muito descritiva, como é que você revisa um livro que é só... Porque tem livros que eu já li, de experiência própria, que é descrição pura. A autora escreve tudo o que Sim, acontece. eu já li. Eu já revisei livros que não têm diálogo. Livros sem nenhum diálogo. É puramente descrição. Existe esse estilo de autores que preferem não fazer os diálogos, eles preferem descrever as cenas como elas aconteceram. É um estilo, mas não é o único que existe. Existem livros com diálogos, livros sem diálogos. Existem livros que em parte, a sua maioria é diálogo e livros que não tem diálogo nenhum. É normal. É normal, é um estilo que se adapta à história. Esse livro que eu li em questão, ele era um diário. Era uma espécie de diário da personagem, da protagonista. Então, o fato dele ser descritivo se adequava à história, já que a protagonista ela contava os acontecimentos da vida dela por meio da escrita, de um diário e tudo mais. Então, era uma coisa que era necessária. Então, no final, você tem que escolher o que vai se adequar mais à sua história, o que vai tornar ali o seu enredo mais completo. Aí, outra pergunta que fizeram. Como é quando se usa a travessão no meio de uma frase? Essa questão ela é muito comum. A divisão, pontuação dos diálogos, ela é muito comum. É assim, você
Imagina o travessão como se ele fosse uma espécie de parênteses. Ele vai separar uma frase dentro de uma outra frase. O seu personagem ele começa falando, aí você escreve, bota o travessão, bota a fala do personagem, vamos supor, bom dia, aí outro travessão falou fulano enquanto fazia isso, isso e aquilo. E aí você pontua o ponto final, porque quando a gente vai fazer um diálogo, a gente não pontua normalmente, existem exceções, no final da fala. A gente pontua no final da segunda frase depois do travessão. Antes do segundo travessão, a gente pontua, ou se não houver mais nenhuma frase seguindo aquela, a gente só pontua depois do travessão. Um ponto final e essas coisas sempre depois do travessão, a não ser que você não vai se referir à fala. Vamos supor, o seu personagem ele falou algo, só que depois do travessão ele vai fazer uma ação. Você como autor não vai descrever algo da fala dele. Você vai descrever uma ação que ele teve. Aí sim você pontua aquele final aquela fala dele, você coloca um ponto final para dar seguimento à outra frase depois do travessão. Porque normalmente o travessão ele é como se fosse um parêntese para separar uma certa frase de um todo, mas essa frase ela continua fazendo parte daquele conjunto ali que compõe a fala do personagem. Oi, gente, quem tá entrando aí na live, se vocês quiserem deixar perguntas, podem deixar aí. Então, uma pergunta que eu super tenho é alguma dica, por exemplo, para uma pessoa que vai começar a escrever um livro? Uma dica assim que você, como revisora, para melhorar e para ajudar você também na hora do processo da revisão. Quando a gente começa, o ideal é assim, porque normalmente, como autores, eu me incluo nessa. Oi, Amícia! Eu me incluo nessa questão. Quando a gente começa a escrever, a gente acaba se deixando livre. E a gente não se atenta a certas coisinhas que podem tornar o trabalho da revisão um pouco mais simples. Então, o ideal é que você faça o seu processo de produção. E assim, ou ao final de cada capítulo, ou ao final do livro inteiro, ou de um trecho do livro, você faça uma releitura para ir consertando os pontos que você consegue identificar, porque a gente sabe que nem todos os autores eles conseguem contratar um serviço de revisão. Então, é normal que você precise, às vezes, revisar o seu próprio texto, apesar de ser uma coisa que eu não indico, porque os nossos olhos eles estão habituados à nossa forma de escrita. Então, a gente nunca vai conseguir ver todos os errinhos que existem no nosso texto, porque os nossos olhos eles meio que funcionam como um corretor automático quando a gente está revisando o nosso próprio texto. Tem coisas que a gente não vê e é normal. Então, assim, se você quer facilitar esse trabalho de revisão para você, escreve um trecho, leia aquele trecho de novo, depois que você terminar, corrija ali o que você tem para corrigir. Depois de um tempinho, um dia, 2 dias, pega aquele trecho de novo e lê, porque você dando uma pausa, deixando o seu cérebro descansar daquele texto, esquecendo, entre aspas, o que estava escrito ali, você vai conseguir identificar melhor os errinhos que podem acontecer. E assim, o trabalho de revisão, ele nunca vai ser simples. Vai ter que ser uma coisa que você vai ter que fazer com muita atenção e vai ser uma coisa que não é rápida. Um trabalho de revisão, ele não é rápido, então vai ser uma coisa que você vai ter que separar um tempo para se dedicar única e exclusivamente para aquele momento ali de revisar o seu texto, que é um momento mais trabalhoso, diferente do momento de produção. É um momento um pouco mais chatinho, entre aspas, é um momento que você vai ter que dedicar uma concentração maior e não é um momento tão livre, é um momento que você precisa estar concentrado 100% naquilo. Uma dica que uma autora super deu, que eu acho válida, depende da pessoa. Ela diz que assim que ela acaba de ler o livro, ela imprime o livro todo
e ela faz a leitura, tipo, ela mesma, ou então às vezes ela manda para alguém, essa pessoa lê, grifa o que acha que está repetindo, e depois ela vai e senta para escrever de novo. É válido também fazer isso. Você pode fazer isso com o seu livro digital mesmo, no Word e tudo mais. Papel, né, gente? Natureza. Mas você pode fazer isso com o seu documento digital, justamente para tentar amenizar essa questão do gasto desnecessário de papel e tudo mais. Manda para alguém de confiança, é importante ser uma pessoa de confiança, porque a gente não conhece as pessoas, né? E essa questão de mandar o livro antes do lançamento ainda é um pouco complicado hoje em dia. Mande seu livro para uma pessoa de confiança, para ela dar aquela lida crítica, aquela leitura crítica para você. Esteja sempre aberto para receber as críticas que vão vir. É muito importante, como autores, a gente saber receber essas críticas que vão vir quando a gente pedir para alguém fazer essa leitura. Eu tenho uma pergunta aqui, que é a seguinte, foi como é um processo de uma revisão? O processo de uma revisão, essa é uma pergunta bem interessante. Eu vou falar o meu processo. Pode ser diferente de revisor para revisor, mas é como eu faço. Leitura, uma leitura ampla do livro, eu leio. E nessa primeira leitura eu vou corrigindo aquelas coisinhas que estão bem assim, aparentes, sabe? Aqueles errinhos que a gente bate o olho e logo vê. E eu divido o meu processo por cores. Essa primeira leitura eu coloco na cor vermelha, que são os erros mais aparentes, e ali eu vou pegar aqueles erros mais aparentes. Depois eu mudo a cor do documento para a cor amarela, que ali eu sei que eu tenho que ter mais atenção para enxergar os erros que estão mais subentendidos. Porque às vezes a gente não vê aquele errinho ali na norma, mas ele está ali, porque nós somos acostumados a usar determinada coisa de um jeito, mas não quer dizer que esteja certo. Então, às vezes, a gente tem que prestar bastante atenção. Aí eu leio novamente, dou uma pausa de 1 ou 2 dias, volto de novo. Normalmente, o meu processo ele toma aí de 4 a 5 leituras da obra durante todo o tempo. O meu prazo, normalmente, ele é de 30 dias úteis, que é para eu ter esse tempo de fazer de 4 a 5 leituras da mesma obra, para poder passar do vermelho para o amarelo e do amarelo para o azul, que aí são. O azul normalmente são acertos de forma, questão de tamanho de letra, recuo, espaçamento entre linhas, essas coisas eu coloco mais no azul, que é para mandar para o cliente o documento todo organizado, para ele encaminhar para a pessoa que vai fazer a diagramação. Às vezes eu faço a diagramação, mas depende muito do cliente, do que ele quer na diagramação do livro. Normalmente eu faço só a revisão, mas às vezes eu também faço a diagramação e aí eu já implemento nesse mesmo processo. Mas normalmente o processo de revisão, o meu processo, ele se divide em vermelho, amarelo e azul. Vermelho, os erros mais aparentes, amarelo, os erros mais subentendidos e mais difíceis de serem vistos, e azul, os acertos de forma. Outra pergunta também. Deixa eu ver aqui, porque foram pouquíssimas perguntas, eu deixei até muito tempo. Como você sugere para uma pessoa, um autor, que queira apresentar a história para o revisor? Você tem alguma dica ou tem alguma preferência? Olha, quando você vai buscar um revisor, que você vai apresentar a sua história para o revisor, primeiro você separa um resuminho da sua obra, que é para ele saber o que é que ele está revisando. Porque alguns revisores eles têm preferências, alguns preferem trabalhar com certos tipos de livro, outros preferem não ter contato com certos tipos de conteúdo. Por exemplo, tem revisores que não gostam de revisar livros hot.
Esse não é o meu caso, eu reviso de tudo. Mas alguns revisores, eles têm preferências, então o ideal é que você tenha um resuminho da sua obra em mãos. Diga para ele coisas que você tem mais dificuldade. Separe assim, pontos que você acha que você tem mais dificuldade, que é para o seu revisor ele tá sabendo disso e conseguir dar uma atenção maior a esses pontos. E pesquise. Pesquise várias pessoas, vários revisores, para que você encontre aquele que mais se encaixa no que você está buscando. Porque, como revisora, eu indico os autores, os meus clientes, a pesquisarem, porque às vezes o que eu ofereço não é o que ele está buscando. Apesar de que no Revisa eu tenho uma cartela bem ampla de serviços, vários tipos de revisões que se encaixam em cada busca, mas o ideal é que o autor ele procure para que ele sempre tenha opções, entendeu? E não se sinta preso a nada. Então, faça um resuminho da sua obra, separe os temas principais, separe pontos que você acha que você tem mais dificuldade na sua escrita, que é para você falar para o seu revisor, olha, não tem só isso, mas isso aqui eu tenho certeza que tem. Eu sei que eu erro bastante aqui, aqui e aqui. Porque a revisão, ela não serve só para consertar os errinhos do seu livro, para, vamos dizer assim, lapidar o seu diamante, no caso do seu livro. Ela serve também para ajudar você em leituras e escritas futuras. Porque quando você sabe que uma coisa está errada, quando você internaliza ali aquela regra, você vai passar a usar ela direitinho, entendeu? E aí você vai passar a cometer menos erros. Outra pergunta também que me fizeram. Porque tem vários tipos de revisores, eu já entrei em contato com vários. Tem gente que cobra, por exemplo, por página. Tem gente que já me cobrou por lauda. Teve tanto assim, tipo, de pessoas que cobram de jeito diferente, mas sempre real, quando eu contrato uma pessoa, sempre tem um valor padrão por página, por exemplo. É, tanto de lauda é R$ 1 por página. Já teve gente que já me cobrou R$ 1 por página. Agora eu acho o seguinte: é um vermelho. Quando o livro é menor, tem gente que quer, tipo, sabe? Aí eu fico. Aí por isso que é bom pesquisar. Nesse sentido, eu concordo com você. A pesquisa sempre ajuda, porque. E quanto é que você cobra assim? Você cobra por lauda, por página? Como é que funciona? Eu cobro por página. E eu tenho um sistema de porcentagens de desconto. Porque, obviamente, se uma obra tem 900 páginas, ela vai receber uma porcentagem maior de desconto do que uma obra que tem 100. Porque é uma obra mais densa, ia ficar bem mais cara, porque são muitas páginas, é um livro bem grande, mas também aquele livro ali que tem 100 páginas, que tem 150 páginas, que tem 50 páginas, ele também recebe uma porcentagem de desconto legal, porque assim, o meu propósito é trazer a revisão mais acessível. Então, eu sempre falo para os meus clientes, eu sempre estou aberta a uma conversa, a uma negociação. Você pensar assim, ai, Ellen, eu achei que ficou um pouco pesado para mim. Será que a gente não pode tentar ver isso? E aí a gente negocia, entendeu? Apresenta propostas, porque o ideal é que você tenha a liberdade de conversar com aquela pessoa, com o seu revisor e tal, e que você tenha outras opções também para que se encaixe no seu orçamento e também no que você quer. Normalmente, os revisores que eu conheço, eles cobram por lauda também, por página. Eu conheço pouquíssimos que cobram por palavras, que eu acho esse jogo de cobrar por palavras um pouco difícil. Mas, normalmente, o padrão é você cobrar por página. Fica ali Também. entre 3 e 8 reais, assim, dependendo do revisor que você vai cobrar. Tem gente que cobra 3, 4, tem gente que cobra mais caro. Depende muito do nome também, que a gente sabe que um revisor que tem nome de peso, ele vai cobrar mais caro. Ou revisores de editoras cobram mais caro, não tem para onde correr. E aí depende muito, entendeu? Mas o ideal é você fazer a sua pesquisa e ver não só valor, mas também ver qualidade de trabalho,
e afins, porque não é só o valor, a gente inclui no valor a qualidade de trabalho do revisor, a formação do revisor, porque a gente não sabe que não é só você dar uma lidinha na gramática que você já pode revisar um livro. Tem toda uma preparação, você tem que ter ou estar se formando na área, o que é o meu caso, ou estar formado na área. Então, assim, a gente tem que, você tem que pesquisar, ver a qualidade de trabalho daquele revisor, ver se ele é aberto também, porque assim, é normal às vezes que passe uma coisinha ou outra, mas se você vê, você tem que ver se o seu revisor ele é aberto a essas correções. Ele lhe entregou o trabalho, lhe deu um tempo para você fazer a verificação, passou alguma coisa, veja a reação dele, se ele vai ficar irritado ou se ele vai ser aberto, porque o ideal é que o revisor ele esteja ali também para aprender, ouvir e se alguma coisa não ficar do agrado do autor, ajeitar, entendeu? Por isso que eu sempre dou um prazo bem extenso para os meus clientes eles checarem a obra depois que eu entrego, porque se tiver alguma coisa que não ficou do agrado, que a gente tenha tempo de ajeitar antes do lançamento para que saia tudo conforme o autor pediu, porque a gente tem que entender que é o sonho de uma pessoa que está na mão da gente. Então a gente tem que levar sempre com a maior seriedade e também com a maior disponibilidade, sempre ajudando e sempre procurando ter um diálogo bom com aquele autor para poder suprir as necessidades dele. Também uma pergunta quando teve uma repercussão muito que tem revisores que antes de entregar o livro, aconteceu isso comigo uma vez. Ela me enviou o copy desk do livro. Digamos que ela falou, ó, eu vou te mandar os erros mais gritantes, que se eu alterar, vai dar um toque diferente. Mas aí você que decide, você vai optar por deixar do jeito que está e eu consertar o erro e continuar do jeito que está, ou você mesmo alterar e você vê o tom que você quer dar. Então, você concorda com o Copydex ou discorda sobre isso? Eu acho que depende porque alguns livros eles precisam do copydesk. Alguns livros, principalmente de autores um pouco mais inexperientes no mercado, eles acabam precisando de um copydesk. Mas não é todo livro que precisa e, principalmente, não adianta eu achar que um livro precisa de um copydesk se o autor ele não quer. O autor ele tem que decidir, olha, eu quero que você faça um copydesk do meu livro. E assim, a gente pensa que isso é mudar o livro. Não. A copydesk não é mudar o seu livro, ela não vai alterar nada em seu enredo. Ela vai simplesmente adequar um pouco mais a linguagem do seu livro ao seu público, às pessoas, aos seus leitores que vão ser o foco daquele livro. Mas ela não vai alterar o seu enredo, ela não vai alterar essas coisas. Ela vai somente alterar um pouco da linguagem. E não é uma coisa tão gritante. Não é como assim, se você fosse fazer a copydesk do seu livro e depois você não fosse reconhecer a sua obra. Não, ela ainda vai ser a sua obra, ela ainda vai ter o seu enredo, porém a linguagem dela vai estar um pouquinho mexida. Mas não é muita coisa. E normalmente o revisor ele precisa pedir a permissão do autor. Eu, por exemplo, quando eu identifico alguma coisa que precisa ser mexida nesse sentido, que precisa ser reescrita, eu pego aquela parte em questão, envio para o autor, explico o meu ponto e espero para ver se ele vai querer essa mudança. Porque o primordial é isso, é você saber que o seu revisor ele lhe pediu permissão para mexer na sua obra, além do que ele iria fazer. Eu normalmente não faço muito copydesk, depende. Normalmente eu só faço se o autor me pede. Se o autor frisa, eu quero que você faça. E aí eu faço. Mas quando o autor ele não me pede, ele não toca no assunto, eu também não incentivo, porque é aquela coisa, nem todo mundo gosta de ter o seu livro mexido ou alguma coisa modificada, então eu prefiro só fazer o que me convém.
o que é o que está dentro do meu trabalho mesmo. Quando ela me viu assim, eu não fiquei mexida, só fiquei assim, o que ela vai me mandar? Será que é tão gritante assim? E na realidade eu tive que mexer porque era gritante, então o suficiente. Para mim, se eu fosse pegar aquele livro do jeito que tá, para ler, eu ia ficar bolada, porque aí eu falei, eu vou mexer, porque eu me pus no lugar do leitor que tá lendo aquela história. Então, às vezes, quando o revisor te manda isso, gente, não é querendo mudar essa história. Às vezes é porque ele, como leitor, entregou aquilo e ele sabe que outra pessoa vai encontrar a mesma coisa e às vezes aquela pessoa pode querer te criticar e ela não está aqui para criticar, ela está aqui para te ajudar. Exatamente. Isso aconteceu comigo uns dias atrás. Eu chamei a autora, eu expressei para ela, falei, olha, talvez seja melhor a gente mudar isso aqui, porque alguns leitores podem se sentir incomodados e tal. Assim, o papel do revisor não é só revisar a gramática, não é só corrigir a gramática, é olhar o seu livro como um todo e se ele identificar alguma coisa que talvez possa trazer alguma confusão ou alguma ponta solta, alguma coisa assim, deve lhe comunicar, porque tá dentro do papel do revisor também, entendeu? Fazer trazer essas comunicações, mostrar ao autor onde ele pode ter cometido um erro um pouco mais grave com relação à estrutura da história. Então, tudo isso entra no trabalho do revisor. É assim, gente, eu concordo em certos aspectos. Eu achei que quem revisa tem que ganhar aplauso, porque deve ser eu, no meu ver, quando eu tento para revisar o meu, eu sinto que já está. Mas eu acho que o revisor, às vezes, é um prazer sentar e ler uma história e revisar. Porque é um trabalho, gente. É um trabalho. Eu chamo isso de um trabalho. Como também quem escreve é um trabalho. Quem faz uma capista é um trabalho. Então, tudo é um trabalho. O revisor, só que o trabalho dele é um trabalho mais, digamos que mais complicado. Porque Extenso, é um trabalho mais extenso, demorado e tal. eu já peguei uma pessoa que já entrou em contato comigo, ela teve que trocar de revisor 2 vezes, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o que ela me disse foi que ela não gostou da revisão e ela achou melhor trocar, e é isso. Tem gente que tem, e também você tem que entender, gente. Não é todo revisor que você vai gostar da revisão dele. E o legal é esse, às vezes, quando você revisou com aquele revisor 2 vezes e você não gostou, vai para outra pessoa, porque às vezes eu acho assim ruim quando é um livro que é uma série. Aí você trocar de revisor vai ficar diferente, é uma coisa. Mas quando é um livro que não faz parte de nada, não é um livro comum, um livro único. Tudo bem você trocar. Porque a história é uma história completamente diferente. Pode ser que às vezes nem mas não é do revisor. É que o autor sentiu que a história sendo revisada por essa pessoa não deu o tom que ele queria. Já aconteceu isso comigo também, de eu estar revisando com a pessoa e eu senti que aquela revisão não deu o tom que eu queria. Aí eu troquei de revisora, porque eu senti que não era esse o tom que ela estava levando para a minha história. E você disse também, às vezes, revisa um livro, você diagrama. Como é o processo de uma diagramação assim? O processo de uma diagramação, ele também é bastante complexo, tanto que eu não costumo fazer muito. E normalmente eu não cobro quando eu vou diagramar. O meu cliente, ele já revisa comigo e ele fala, Ellen, você pode diagramar para mim e tal. Normalmente eu ofereço só uma diagramação mais simples, assim, sabe, sem tantas artes e tudo mais, aquela coisa um pouco mais enxuta, porque eu não me considero tão profissional nesse quesito de diagramar, mas eu faço um negócio bonitinho, bem feitinho e tal. Mas o processo de uma diagramação, ele também é um pouco complexo, porque você tem que decidir o designer do livro. Você tem que ver como encaixar, como colocar os títulos, colocar as artes que o autor ele quer colocar, porque
Alguns autores eles querem pôr imagens, separadores e tal. Costuma ser um processo mais rápido, é rápido de fazer, dependendo. No meu caso é rápido porque, como eu falei, é um pouco mais enxuto quando eu faço, mas não deixa de ser complexo. É bem complexo também. Gente, uma vez eu fico pensando assim. Por isso que é bom você dividir as tarefas. Você escreve, você tem alguém que revisa, você tem alguém que diagrama, você tem alguém que faz a capa. Então, porque, por exemplo, eu fui dar uma de diagramador, né? Não deu muito certo. Então, já pensei assim, eu como diagramadora não rola, então vou ter que pagar alguém. Eu acho, no meu ponto de vista, falando de mim, eu prefiro pagar separado, porque às vezes o diagramador ele cobra diferente de uma revisão. E o revisor cobra um preço diferente da revisão. Então, eu prefiro separado isso, porque às vezes não é um trabalho do. O revisor não digamos que não é um trabalho que ele faz junto. Não é a coisa que ele gosta muito de fazer. Então, por isso. E você sabe, né, gente? Aqui no Instagram é só você botar capa que vai aparecer no que a gente vai capa. Você botar diagramação, aparece, revisão. O Instagram agora tá virando uma rede muito top, porque qualquer coisa que você vai procurar, você acha no Instagram. E essa semana, uma Verdade. coisa que eu estava comentando com uma colega minha, que agora ficou mais fácil de você arranjar alguém para fazer as coisas para você, porque é só você procurar, ou às vezes hashtag também funciona. E é uma coisa que agora tá. Eu acho que depois que a pandemia veio, eu não queria que isso acontecesse, gente, é horrível ficar de casa. Mas eu senti que as pessoas estão lendo mais. E como as pessoas leem mais, vocês, no geral, falando capista, diagramador, deve ter gostado porque vocês estão recebendo mais pessoas que querem revisar. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que é diagramadora que ela falou que ela ganhou o ano passado muito mais do que ela ganharia no ano todo de 2018. Então, para ela foi um ponto positivo. E para você foi um ponto positivo, negativo ou foi normal? Ano passado eu faturei mais do que eu faturei nos anos anteriores. Isso é uma coisa bem clara. Porém, eu sinto assim, as pessoas elas estão escrevendo mais e elas estão lendo mais, e isso é um ponto incrível. Mas normalmente os autores que eles estão chegando agora, eles estão entrando no mercado editorial agora, eles acabam não dando a devida importância a esses serviços, entende? Alguns autores mais novatos e tudo mais acabam achando certos serviços mais necessários que outros, ou até que podem ser feitos, como você falou. Você, como autor, pode fazer tudo, e a gente sabe que isso não funciona bem assim. Que o ideal é você terceirizar algumas coisas para você ter tempo de fazer a sua produção com propriedade e tal. E às vezes alguns autores eles não valorizam o trabalho do capista, o trabalho do revisor, o trabalho do diagramador, o trabalho daquela pessoa que divulga, entendeu? Aquelas pessoas que estão ali justamente para divulgar o seu livro. Então, eu faturei bem mais, mas também eu recebi algumas pessoas, numa quantidade maior, que acharam que meu trabalho não era necessário ou que não era tão requisitado assim, que subestimavam o trabalho do revisor em geral, não só o meu, mas a revisão em geral. Então, assim, temos um ponto muito positivo que é a democratização da leitura. A leitura ela está ficando muito mais popular e muito mais acessível, mas temos um ponto negativo também, que é o fato de alguns autores eles acabarem subestimando a importância de certos serviços, não só a revisão, mas como outros também, capistas e afins. Então, algumas pessoas elas acabam subestimando muito esses serviços, mas eu tenho que falar, eu realmente faturei bem mais ano passado do que nos anos anteriores. Gente, olha.
a Amazon já está dando um ponto positivo para você, porque você não vai precisar pagar para subir o livro. Então, nada mais justo que você revisar um livro, porque, gente, eu tenho que admitir, é uma grande diferença quando você revisa o livro. Então, mas quando não é você que revisou, porque quando você revisou, e eu concordo muito com a Ellen, que a gente se pega muito no que a gente fala. Então, a gente não percebe que aquilo está se repetindo muitas vezes. Mas uma pessoa que trabalha com isso, ela trabalha com isso muitas vezes, ela sabe que se repetir muitas vezes fica chato, às vezes perde até o ritmo da leitura. Então, diagramador, revisor e capítulo são muito importantes, gente. Não é à toa que se vocês forem no ranking dos mais vendidos na Amazon, você vê que o livro, os ranqueados têm uma capa bonita, a diagramação é impecável, a revisão também é impecável. Então, como vocês querem fazer sucesso, vocês têm que colaborar com o sucesso que vocês virem também. Tem que investir. E, gente, a live vai acabar agora, já deu 40 minutos, 45 segundos, Ellen, como foi combinado. Eu vou avisar para vocês. Vai ter live de capa, é claro, né, que eu combinei. Quando eu combino com alguma coisa com vocês, eu tenho que cumprir. Então, vai ter live com capista, vai ter live com a Cris Barbosa falando sobre leitores, vai ter live com a Gil Forbes também falando sobre romance clichê e vem muita live gostosa por aí. E a Ellen vai se despedir e fazer o merchan dela para vocês, porque ela merece. Então, agora pode falar. Então, pessoal, apareçam lá na minha página, Revisaê. Todo mundo que vier aqui da Lucy vai receber um desconto especial. Então, vou lá para garantir a sua revisão. E não só para garantir a sua revisão, mas também qualquer coisa que vocês precisarem, se precisarem de alguma dica, de alguma informação, entrem em contato. Eu também tenho contato de diagramadores, de capistas. Então, podem ir lá no review. A gente está carregando agora a Ellen. Deixa a Ellen voltar para ela terminar aqui o diálogo com vocês sobre isso. E, gente, a Ellen saiu, então eu vou acabar a live por aqui. E para quem perguntou, a live vai ficar salva assim, tá bom? Um beijo para vocês. Isso, pessoal, foi um prazer estar aqui nessa live. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado na vida de vocês como autores. E se precisarem de qualquer coisa, é só ir lá no perfil do Revisa e mandar uma mensagem. Eu posso tirar dúvidas, fazer orçamentos, tudo que vocês precisarem é só irem lá e falarem comigo, tá ok? E todo mundo que vier aqui pela live pode mandar mensagem lá que ganha um desconto especial na revisão, tá? Vão lá e aproveitem a promoção do mês que tá rolando lá no Revisa e garanta já a vaga de vocês, que a agenda para esse mês já tá livre, mas não demora não. Boa noite, foi um prazer e eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Não esqueçam de seguir a página do Revisa. Tchau!